Olha, o mundo todo entra em alerta com a descoberta de novas cepas do coronavírus. Até aqui no Brasil, uma variante já foi identificada e sobre isso a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, a professora do Departamento de Genética da UFRJ, Carolina Volosch, uma das pesquisadoras responsáveis, inclusive, por essa descoberta. Tudo bem, doutora? Bem-vinda aqui à Jovem Pan. Muito obrigado por nos atender. Bom dia, obrigada pelo convite. Doutora, para traduzir para o nosso público, para os espectadores, os internautas, nós também que somos leigos no assunto, como se descobre uma nova cepa e por que há essa derivação do próprio vírus? O que acontece efetivamente? Então, esse é um processo natural, eu poderia dizer até para qualquer organismo vivo. Ao longo do tempo, para o processo de replicação, essas mutações elas vão se acumulando. E não necessariamente elas são boas ou ruins, elas podem ser tanto benéficas para o vírus, no caso do coronavírus, né, ou benéficas para nós, então tornando essa linhagem mais suscetível ou mais fácil de se tratar. Então, até esse momento, nesse momento que a gente está agora, do conhecimento dessa nova linhagem, não tem por que criar um alarde, a gente não sabe ainda se ela é mais ou menos patogênica, isso ainda está sendo investigado. A gente só sabe que existe uma nova linhagem circulante e que essa nova linhagem ela é definida por pelo menos 5 mutações que esses vírus carregam. Agora, doutora, girando os nossos repórteres, também os nossos comentaristas, Zé Maria Trindade de Brasília. Zé Maria. Pois é, doutora Carolina, essa fase de mutação de vírus é super comum, a gente vê, por exemplo, aí na influenza, né, todo ano tem um vírus modificado, um vírus novo, é a mesma família. O vírus é muito complicado, né, ele não tem nem capacidade de reprodução, precisa de uma nova célula para se reproduzir, mas faz um estrago danado no mundo inteiro. Eu ouvi que existem mais de 10 elevado a 31 vírus no mundo, né, então é meio complicado mesmo. Agora, o porquê, eu não estou entendendo o porquê desse susto todo, se era previsível a possibilidade de mutação e de novas cepas. Então, como eu falei, como você mesmo disse, esse processo de mutação e de acúmulo de mutação, ele é responsável por ter gerado toda a diversidade da vida na Terra, né? Inclusive dos vírus também. Mas o que acontece é que, eventualmente, a gente vê que uma determinada linhagem, ela acumula muitas mutações, e a partir daí existem tipo um aglomerado, um conjunto de vírus que estão dentro dessa linhagem e todos eles compartilham exatamente essas mesmas mutações, o que denota uma origem em comum. Então, em algum momento do tempo e do espaço, uma linhagem acumulou algumas mutações e ela acaba se espalhando e atingindo, então, uma frequência relativa, digamos assim, dentro da população maior. Isso é o que denota. O que chama a atenção é quando essas mutações eventualmente atingem regiões que a gente sabe que são importantes para o vírus. No caso dessa nossa nova linhagem, essas 5 mutações que definem essa linhagem, elas estão espalhadas pelo genoma, mas em 94% dos vírus que a gente encontra dentro dessa linhagem, existe uma mutação numa região que é bastante importante, justamente no reconhecimento do vírus, entre vírus e célula, que faz o vírus entrar na célula para, como você mesmo disse, então ele conseguir se reproduzir. E isso pode ter algumas implicações. Doutora, bom dia, Lívia Fernanda aqui. A senhora mesmo disse que essas mutações são bastante comuns. Até onde isso interfere o desenvolvimento de uma vacina? Olha, até o momento, como eu falei, assim, a gente não tem nenhum motivo para criar um pânico, porque, a princípio, a gente não sabe se isso vai ter alguma interferência. O importante, eu acho que o mais relevante disso tudo, né, é a gente ter esse controle epidemiológico, fazer essa vigilância genômica para a gente conhecer a diversidade dos vírus que estão circulando no Brasil e no mundo, porque é justamente isso, quando a gente mapeia alguma coisa que pode ser complicada, a gente precisa conhecer onde ela está, e a gente só é possível fazer isso conhecendo essa diversidade. Então, até o momento, a gente não tem nenhum indício que isso vai interferir na eficácia ou na eficiência de nenhuma das vacinas que estão sendo desenvolvidas. Doutora, no beabá da explicação, como que se descobre essa nova cepa? A senhora estava no laboratório e de repente vê que o vírus não bate muito com o que a senhora estava acostumada a observar nesses últimos meses. Efetivamente, como que se descobre isso? Então, mais ou menos assim, na verdade esse é um trabalho em conjunto
Caso o artigo está disponível para qualquer um pegar na página do Laboratório Nacional de Computação Científica, e vocês vão ver que é um conjunto enorme de autores. Eu sou a primeira autora desse trabalho, mas sem cada uma dessas pessoas que compõem esse trabalho seria impossível fazer isso. Então, a gente descobre isso basicamente, toda a rotina, né, começa com a rotina de testagem das pessoas. Então as pessoas precisam ir testar. Uma vez que as pessoas vão testar, a gente consegue, então, selecionar algumas amostras. Essas amostras vão para o sequenciamento. Então a gente sequencia o genoma completo desses vírus, e uma vez que esse genoma completo está sequenciado, a gente começa a comparar eles entre si e com todos os outros genomas que a gente tem disponível no mundo inteiro. E aí a gente consegue identificar essas semelhanças e diferenças e começa a conseguir determinar essas linhagens. É importante só ressaltar rapidamente que toda a diversidade dos SARS-CoV-2, né, dos coronavírus, e toda a diversidade da vida, ela está classificada em linhagens. Então, assim, essa nova linhagem é só uma que está surgindo dentro de uma outra que já estava circulando aqui no Brasil desde o início da epidemia. Doutor, essa alteração observada nesse caso do Rio de Janeiro tem alguma relação com outras linhagens pelo mundo, como a cepa identificada recentemente no Reino Unido? Tem semelhanças e tem diferenças. Assim, a semelhança é que, da mesma forma que a cepa do Reino Unido, ela também é definida por algumas mutações que caracterizam ela, a nossa também é. As mutações são diferentes, só que existe uma mutação que, como eu falei, ela está muito prevalente, né, dentro da nossa linhagem, e é uma das que define as mutações, uma das que define as mutações que definem a linhagem do Reino Unido, que ocorre nessa região que é muito importante entre a ligação do vírus e da célula, para o vírus conseguir infectar a célula. Não é a mesma mutação, só para deixar muito claro, a gente não tem a mesma mutação que existem nas linhagens tanto da Inglaterra quanto da África do Sul, que também foi divulgada essa semana. Mas são em regiões muito semelhantes, são uma região muito parecida. Doutora, nosso tempo já está terminando. Rapidamente, só para a gente fechar, quando que se descobre que a vacina atual, ou as vacinas que estão sendo avaliadas e testadas, elas servem também para essas derivações do vírus? Basicamente, o que a gente tem que fazer é pegar o vírus, né, esse vírus, e testar em laboratório, né, in vitro, e ver se a vacina ela é capaz de inativar o vírus dessa nova linhagem também. É isso que tem que ser feito. Na verdade, é isso que está sendo feito já. Perfeito. Doutora Carolina Volosh, da UFRJ, mais uma vez, muito obrigado. Um bom Natal, até a próxima. Voltaremos a nos falar. Até. Feliz Natal. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau.